O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de se cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, que estão aqui no santuário do Pai das Misericórdias, em peregrinação, e os demais que são peregrinos também, que residem aqui em Cachoeira Paulista, os cachoeirenses, somos todos peregrinos aqui nessa terra, né? A nossa pátria é o céu. Enquanto a gente não chega lá, por misericórdia, vamos nos converter, vamos mudar de vida, vamos acolher a palavra de Deus. Nós estamos no 6º dia da oitava de Natal. Nós continuamos a comemorar a encarnação de nosso Senhor, a vinda de nosso Senhor até nós, o Salvador que veio até nós para nos salvar. Esta boa notícia do Natal que nós precisamos realmente continuar a anunciar para este mundo. Com tantas más notícias, nós temos uma boa notícia, aliás, temos uma ótima notícia. Jesus Cristo nasceu para nos salvar. Na primeira leitura, nós acompanhamos o afeto que São João tinha para com a sua comunidade. Ele escrevia, filhinhos, filhinhos. E depois, então, começou a se dirigir aos pais, se dirigir aos jovens, para dizer que a misericórdia de Deus os alcançou. O Senhor não veio realmente condenar ninguém, o Senhor veio salvar, veio para salvar. E São João recordou isso então com a sua comunidade. Além de mostrar esse carinho, mostrou também o perdão divino, falou sobre a respeito da fortaleza que eles deveriam viver até a vinda do Senhor, viver na fortaleza de Deus. Escreveu aos jovens, também falando a respeito do conhecimento que eles tinham de Deus. E foi interessante que aqui, pelo menos 2 vezes, São João vai usar essa palavra conhecer, o conhecimento. Olha, vocês conhecem a Deus, vocês têm conhecimento do Pai. O Pai conhece vocês, vocês conhecem o Pai. Mas não é um conhecimento, meus irmãos, simplesmente técnico, didático ou de livros, mas é um conhecimento de experiência. Os adultos e os jovens, aos quais aqui São João escreve, fizeram uma experiência de amor com Deus. E é esta experiência que nós também precisamos fazer dia após dia, e ainda mais meditando e rezando isso que nós estamos rezando neste tempo, uma experiência com o amor do Senhor que nasceu para nos salvar. Vocês conheceram aquele que é desde o princípio, conheceram o Pai. Essa experiência que eles fizeram, volto a dizer, não apenas de livros, mas uma experiência concreta com nosso Senhor, eles fizeram. Peçamos ao Senhor que nós façamos sempre uma experiência de amor com Ele. O Natal nós recordamos todos os anos, é nosso Senhor mais uma vez nos dizendo: eu amo vocês, por isso que eu nasci por vocês,
por isso que eu morri na cruz por vocês, por isso que eu ressuscitei. Naquele tempo, no tempo em que São João escreveu esta carta, havia uma heresia chamada gnosticismo, que estava em alta, naquele tempo. Era uma doutrina que defendia a existência de 2 deuses. Era uma heresia que negava que Jesus havia se encarnado, que Jesus havia assumido a nossa carne. Ora, se o Senhor não assumiu a nossa carne, então Ele não poderia nos salvar. Então São João, ao escrever, ele está defendendo, então, não, realmente o Senhor, Ele assumiu a nossa carne, Ele viveu aqui neste mundo, tudo exceto o pecado, nos ensinou, curou, realizou maravilhas, sofreu, morreu e ressuscitou, mas Ele assumiu sim a nossa carne. Ele desceu até nós para nos elevar. Nós muitas vezes estamos realmente lá embaixo, por quê? Por causa do pecado, por causa do mal. Mas o Senhor veio nos visitar, essa é a boa notícia do Natal, meus irmãos. O Senhor veio estar conosco, Ele veio estar conosco para nos salvar. É esse conhecimento de Jesus, é esse conhecimento do Pai, essa experiência com Ele que nós devemos cultivar para não darmos brechas para o pecado. E São João aqui, ele elencou alguns pecados que nós podemos cair ou que muitas vezes nós caímos. A concupiscência humana, a cobiça dos olhos, a ostentação da riqueza. E se nós fizermos uma avaliação, um exame de consciência, nós vamos verificar que muitas vezes nós somos tentados realmente, não é? Na carne, somos tentados no prazer da carne, somos tentados no prazer do ego, do egoísmo, somos tentados no prazer da segurança dos bens. Foi isso que São João denunciou e denuncia também a nós. Precisamos estar atentos e façamos mesmo um exame de consciência. Vamos verificar se nós não estamos caindo nesses pecados também. Concupiscência humana, cobiça dos olhos, a ostentação da riqueza. Meus irmãos, vamos nos abrir neste Natal à experiência do amor com o Senhor para não sermos então apegados ou não nos enveredarmos por esses pecados, mas nos deixemos enveredar pelo amor de Deus, para o amor de Deus. É essa a boa notícia que a liturgia quer nos dar e nos dá hoje. Abramos-nos à experiência do amor divino, nos desapeguemos dos bens materiais, e aí nós encontramos no Evangelho a profetisa Ana, essa senhora, essa idosa, que há muito tempo estava lá no templo. Nós escutamos no Evangelho que ela ficou viúva e passou a estar no templo, ela entregou a sua vida a Deus, exatamente, meus irmãos, por causa de uma experiência que ela havia feito, não com livros, não porque alguém havia falado, mas ela fez uma experiência com Deus, por isso ela perseverou também na vontade de Deus. E se ontem nós escutávamos Simeão, que havia louvado a Deus, havia acolhido o menino Jesus, não é? E havia profetizado a respeito da vida dele, Ana estava ali no templo, viu toda aquela cena e entrou também, não é? Entrou em cena e passou a louvar a Deus por aquele menino. A perseverança dela lhe valeu também contemplar a promessa de Deus. Se nós também formos fiéis a nosso Senhor, nós contemplaremos, nós verificaremos a promessa de Deus, as promessas do Senhor se cumprir. Ela dizia, não é que ela começou a louvar a Deus e depois começou a propagar que aquele menino era o Salvador. Meus irmãos, essa experiência que nós fazemos com Deus deve também nos fazer anunciadores desta boa nova. O menino nasceu, o menino cresceu, o menino nos ensinou, o homem nos ensinou, Jesus, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou
por amor a nós. É essa boa notícia que nós precisamos propagar para este mundo. Irmãos, assim como Ana recebeu a boa notícia, Simeão havia recebido a boa notícia, nós também recebemos a boa notícia de Jesus, Senhor e Salvador. Nós recebemos essa boa notícia, nós recebemos a libertação. Vamos apresentar ao mundo esta boa notícia, com as nossas palavras, com a nossa vida. E a palavra dizia, não é? Que Ana era de idade avançada, mas podemos dizer assim que ela também era avançada na vida espiritual. Ela havia avançado na vida espiritual. Por isso que ela contemplou a salvação, por isso que ela passou a propagar a boa notícia de nosso Senhor. Avançada na idade, mas avançada também espiritualmente. Estava num outro degrau, não é? E ela passou a divulgar a boa notícia de nosso Senhor. Avancemos também, meus irmãos, neste Natal, e ao escutarmos essa boa notícia, avancemos também na nossa vida espiritual. Avancemos também nas boas obras, avancemos, nos abramos cada vez mais ao amor de Deus. Avancemos, vamos continuar a evangelização, vamos continuar a anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. E no finalzinho do Evangelho, nós escutamos: o menino foi crescendo, ficando forte, cheio de sabedoria e graça. E a graça de Deus estava com ele. Meus irmãos, nós já acolhemos Jesus. Deixemos que Jesus também possa crescer em nós. Que nós possamos amadurecer com esse Cristo que nasceu dentro de nós. Avancemos na vida espiritual. Avancemos numa vida santa, avancemos. O Senhor também, com o seu nascimento, nos torna fortes, nos torna maduros, nos torna sábios. Assim como Jesus cresceu, que Ele possa crescer dentro de nós e que a nossa vida possa revelar esse Cristo também, maduro, forte, sábio. Há muita gente ainda, não é? Que precisa conhecer o Senhor. Há muita gente ainda que precisa fazer uma experiência com Ele. E que muita gente possa fazer essa experiência com Ele através de mim, através de você. Avancemos, meus irmãos. Cresçamos cada vez mais na vida de intimidade com Ele. Inclina um pouquinho a sua cabeça, eu te convido. Faça a sua oração. Agradecendo a Deus porque é Natal, agradecendo ao Senhor porque Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Agradeça ao Senhor porque Ele nasce mais uma vez no seu coração. É Natal no meu e no seu coração. Nos alegremos pela sua presença no meio de nós. E Jesus, assim como o Senhor cresceu como homem, como gente, em estatura, em graça, em sabedoria, Senhor, cresça também em nós, que nós nos tornemos maduros, sábios, que nós nos tornemos semelhantes ao Senhor e que nós sejamos a sua presença na vida daqueles que mais necessitam.